Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da nossa vida, dada e abençoada por Deus. Nossa meditação de hoje, nesse dia 18 de março de 2026, está no livro de Jeremias, capítulo 22, vamos lá no versículo 6, diz assim: Porque assim diz o Senhor à casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto, e cidades que não são habitadas. Nós temos aqui um duro juízo, uma dura, vamos dizer assim, uma dura exortação, uma dura sentença de Deus contra a casa do rei Judá. Mas quando a gente inicia totalmente o capítulo, ele traz justamente uma exortação que o profeta Jeremias deve levar ao rei de Judá, a casa, ou seja, ao rei propriamente dito, para que ele pudesse falar não só ao rei, não é? Mas sobre todos aqueles que estivessem sobre a sua governança. Que ele diz assim, que eram os servos do rei e o próprio povo. E ele vai trazer uma certeza muito grande. Ele diz que ele quer que o rei aplique a ação do juízo. Ou seja, é como se fosse a gente na nossa vida prática, diz assim, pai, mãe, haja de forma justa, de forma justa, de forma em que as tuas sentenças, os teus ordenamentos sejam de acordo com o que Deus faz para a vida de todos nós. Então ele está falando aqui para um rei e a gente traz isso então para dentro da nossa casa. Então ele estipula que os reis eles não deveriam tratar o estrangeiro com violência, deveria cuidar do órfão, não deveria ser violento também com a viúva e principalmente não deveria derramar sangue ali em Jerusalém como um todo, né? Naquele local em que Deus é, vamos dizer assim, é o supremo dono, mas eles são os cuidadores. Então Deus só quer isso, que ele seja um homem que aplique o juízo e a justiça, porque o juiz de Deus, ele certamente, o juiz de Deus justo, ele certamente saberá aplicar. Então ele diz, ele dá essas orientações e espera que se cumpra. Mas ele diz, olha, se você ouvir, teus reis, né, serão levados em carruagens e em cavalos, tanto teus reis, teus servos e teus povos, ou seja, vocês estarão na abundância, estarão na proteção, estarão no domínio. Mas, quando ele chega no versículo 5, ele diz, mas se vocês não fizerdes, ele diz assim, eu juro por mim mesmo, Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação. E é isso que Deus está confirmando ali no versículo 6. É que, de fato, Gilead, de fato, Israel ali, Judá, apesar de ser considerado pelo Senhor, quando ele faz uma referência a Gileade e a cabeça do Líbano, ele está trazendo a preciosidade, o quanto ele era precioso, o quanto ele era especial, o quanto, vamos dizer, era algo que Deus se agradava, mas ele diz de uma forma de assim, vai ser feito, ele contudo, isso é certo que ele está dizendo, não haverá dúvidas, ele certamente, eu farei de ti um deserto. Porque a gente já vem acompanhando tudo o que vem acontecendo, as rebeldias, as desolações, as idolatrias, as iniquidades, as perversidades. O povo, ele não se... Ele parece que não entende, parece que ele não aceita isso. E tudo que Deus está pedindo é somente isso. E aí ele vai trazer aquela série de avisos, aquela série de certezas sobre nações que se lançarão contra eles. E ele vai usar aqui uma figura chamada que ele vai chamar aqui assim, ele diz assim, eles irão por abaixo teus cedros escolhidos, e arremessarão para dentro do fogo, fazendo uma referência diretamente à cabeça do Líbano, né, de onde que vem ali os cedros para a construção do templo, esse tipo de coisa. Ele diz assim, olha, apesar da grandeza, apesar da preeminência, apesar de quanto especial é, mas tu cairás. E aí quando chega no versículo 10, ele diz assim, não choreis vós pelo morto, nem o lamenteis, porque chorais profundamente por aquele que sai, pois ele não retornarás, mas nem verás o pai onde nasceu. Ele traz uma referência, pelo menos os estudiosos dizem que é uma referência ao rei Josias, que já está morto, mas ele deveria chorar pelos reis que viriam depois, que era Salom, filho de Josias, porque eles seriam levados para cativeiros. Eles, a partir dali, eles já seriam levados para cativeiros, e eles não veriam mais novamente a terra deles, eles morreriam lá. E isso é notório porque o Senhor, ele diz no versículo 3, que é daquele que edifica sua casa sobre a justiça e suas câmaras por meio do erro, que usa o trabalho do seu próximo sem salário e não paga seu trabalho. Ou seja, são reis, são lideranças, são pessoas que estão, por exemplo, usando a autoridade que Deus dá em sentido próprio, em proveito próprio. Algo que a gente vê às vezes também um pouco nas igrejas de hoje, a gente tem essa dificuldade, que a gente vai vendo grandes impérios, as pessoas se tornando cada vez mais ricas, sendo que o Evangelho tem uma clara sinalização que essa riqueza não é o que a gente deve buscar, mas é o que vem se fazendo. E
E a gente vai observando que é sempre muito difícil a gente fazer com que essas lideranças, aqui simbolizadas pelo rei, elas de fato elas têm uma percepção, têm uma visão como deve ser feita, uma visão de quem serve, de quem teme, de quem adora adoração e de quem quer fazer as coisas que o Senhor realmente nos ensinou. E dentro desse processo, quando ele chega ali entre o versículo 15 do versículo 16, na verdade entre o versículo 13 e o versículo 16, ele faz um apanhado de, por exemplo, que ele está usando o trabalho dos outros, ele está sendo de forma, não está pagando salários, ele está escravizando, ele está praticando os outros e está fazendo isso para o seu luxo próprio. E aí, Deus pergunta para ele se por ele se apossar daquela beleza toda, daquela preciosidade, daquela coisa que é proeminente dos cedros do Líbano, se aquilo faria dele o direito dele de herdar. Mas ele compara que diz assim, olha, não comeu e bebeu teu pai e fez juízo e justiça, e isso não lhe fará bem, porque o teu pai, ele julgou a causa do pobre e do necessitado. Então isto lhe foi favorável. Não é isto me conhecer, diz o Senhor. Não é assim? Você não deve cuidar do necessitado, você não deve ser justo no seu julgamento. E a gente sempre tem que olhar um pouco disso também para dentro da nossa casa, né? Como às vezes a gente é injusto com os nossos filhos, nas incompreensões. A gente às vezes não tem sequer a maturidade de ensiná-los de acordo com a palavra do Senhor. A gente às vezes quer impor a vontade sobre eles de uma forma só porque somos os pais. E o nosso caminho é ensinar, é impor a vontade de uma forma que a gente esteja ensinando aquilo que o Senhor já impôs sobre a gente. Quando a gente impõe a nossa vontade sobre o nosso filho, a gente impor a própria vontade do Senhor para ele, e não a vontade do pai propriamente dito, que às vezes ele também está em desacordo com o caminho do Senhor. E aí a gente ensina um filho errado e faz com que ele possa prosperar de uma forma errada. Em resumo, o capítulo traz aqui para a gente que praticar iniquidade, praticar injustiça, julgar, ser injusto, quando a gente tem poder, a gente tem liderança, a gente tem autoridade que é dada por Deus, isso se virará contra a gente própria. Também poderá virar sobre a nossa própria casa, porque a gente está passando esses ensinos e fará que às vezes com a nossa própria casa, nas suas escolhas, nas suas decisões, acabe tropeçando também. Enfim, no versículo 29, quando diz assim, ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor, é o que fica pra gente. Ó casa, casa, ó família, família, ó servo meu, ó pai, pai, ó mãe, mãe. Ouvir as palavras do Senhor para que a gente possa governar e ter autoridade conforme é a própria vontade de Deus. Que Deus nos cuide, meu irmão.